3:15. Glória a Jesus. Quem está feliz com Jesus aqui hoje, dá um glória a Deus. Amém. Até aqui, né, o culto hoje está uma bênção, glória a Deus. Esses hinos da harpa, né, eles trazem assim uma alegria no nosso coração. Não sei o de vocês, mas no meu, quando começa a cantar esse hino da harpa, aí a bispa cantando, o bispo tocando, começa a dar aquela alegria, aquela coisa boa dentro da gente. Não sei vocês, é assim vocês? É maravilhoso, né? Glória a Deus. Então lá em Gênesis 3 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Glória a Deus. Podeis sentar. Amém? Glória a Deus, né? Essa palavra, né? Quando o homem, né, caiu, né, que ele desobedeceu a Deus, o Senhor, quando chegou e chamou Adão, e ele estava escondido. Naquele momento, Deus chamou Adão e perguntou o que estava acontecendo, né? Quantas vezes o Senhor está nos chamando e nós estamos querendo nos esconder da presença de Deus? Porque nós sabemos que Deus nos deu uma ordem e nós estamos descumprindo a ordem dele. Quantas vezes, né, nós estamos querendo nos esconder da mesma maneira, e Deus está dizendo assim: fulano, né? Galvão, cadê você? Está consumindo o nosso tempo, de que a nossa casa está consumindo o nosso tempo. E assim, a gente está levando as coisas de Deus assim, de maneira, muitas das vezes, negligente. Né? Porque nós estamos querendo colocar em nós mesmos as nossas prioridades, e não o que o Senhor está querendo que nós fazemos. Vamos lá. Quando Deus criou o mundo, né? Ele criou o homem. E quando ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Naquele momento Deus queria, né, criar algo diferente de tudo que ele tinha criado. Ele criou os animais, criou as plantas, criou tudo. Então ele achou que aquilo ali precisava de alguém que tivesse comunhão íntima com ele, e alguém que ele pudesse, né, conversar e entregar as coisas à mão dele, para que ele se tornasse um mordomo. E aí ele fez Adão. Ele criou todos os animais, criou todas as plantas. Ele não colocou um animal para cuidar. Ele criou Adão, para que Adão viesse a, né, dominar os animais, todos os outros seres vivos que existiam ali. O que aconteceu? Ele fez Adão para que Adão fosse, né, governasse aqui a terra, fosse um homem imortal, que assim era o plano de Deus, que nós fôssemos imortal e que nós vivêssemos felizes. Por isso Deus deu tudo. Isso é que era maravilhoso, né? Tudo Deus deu. E será que Ele não está dando hoje ainda, quando nós precisamos? Dá. Por quê? Porque Ele é nosso Pai, né? E o que o Deus falou? Façamos o homem, suprema criação. Chegou quando Deus criou o homem. A narrativa apresenta Deus convocando a corte celestial. Deus não diz assim: eu vou fazer o homem. Ele disse: façamos. Quando ele disse façamos, ele convidou o Espírito Santo e o seu Filho para nos fazer, para fazer Adão. Por quê? Porque Deus queria, né, o Criador queria ter uma amizade, uma comunhão com o Adão. O Senhor, Ele esperava que o homem lhe correspondesse obedecendo. Ele deu tudo para o homem. Mas Ele deu só uma ordem: nesse fruto do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. Mas, como o homem tem tudo, mas está querendo algo mais, não é isso? Todo ser humano é assim: eu tenho tudo, mas ainda estou insatisfeito. Eu quero alguma coisa a mais, porque ainda estou querendo algo. E aí, quando Eva começou a conversar com a serpente, né? A serpente representava o mal, representava o inimigo de Deus, que é Satanás,
que é o Lúcifer. Então ela começou a querer algo, quando ela começou a desejar algo mais, ela começou a trazer para o jardim do Éden, né, deixar entrar dentro, para lá, o mal. Ah, mas como Deus permitiu? Deus não tinha um controle? Tinha. Mas Deus não deu também o livre-arbítrio para o homem? Se Deus deu o livre-arbítrio, Deus não podia impedir que o diabo entrasse. Não é assim, bispo? Então, o que acontece? Então, Deus permitiu que o diabo entrasse, porque o homem tinha um livre-arbítrio. E Deus criou o homem para ser um ser diferente de todos que ele criou, com obediência, mas que ele escolhesse Deus. Eu vou servir a Deus, eu vou obedecer porque eu quero ter uma comunhão com Ele. Não porque eu sou obrigada a querer a Deus. Eu quero ter uma comunhão com Deus. Então, se eu quero, a questão minha, uma questão nossa de escolher a Deus e renunciar a todas as outras coisas, é assim que Deus quer que nós sejamos. E com toda essa situação nós somos felizes, porque nós temos um Deus em que nós podemos confiar e que nós podemos acreditar que Ele faz o impossível nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. O Senhor, aí o que aconteceu? Um dia, Eva, falando com a serpente, eu já procurei ver, e digo, meu Deus, como é que era a serpente antes? Como é que era antes? Procurei, mas não fala assim como era a serpente antes, né? O que eu li ainda algumas coisas, diz que a serpente, até mostrou uma gravura, né? Que a serpente seria o espelho de Eva. Mostrou ela como se fosse Eva e a mesma coisa, mas eu também não procurei ainda o universitário para saber se isso era verdade, então não vou falar sobre isso. Então, mas estava falando que isso estava nos livros apócrifos, né? Que é os livros que têm meias verdades e mais mentiras, né? Então, o que aconteceu? Eva começou a dar lugar ao mal. Então, a partir do momento que ela começou a desejar comer aquela fruta, ela começou a dar lugar ao mal. E o mal entrou no jardim do Éden. E aí a pergunta que as pessoas fazem, né? E se Deus tinha o controle de tudo, por que Deus deixou que o mal entrasse? Porque Deus deu livre-arbítrio para o homem. Então, Deus quer ser escolhido pela própria vontade do homem de obedecer a Ele e não fazer da maneira assim, puxado assim, ou obrigada, entendeu? E o que aconteceu? No dia que ela pecou, Deus voltava, vinha todo dia conversar com Eva, conversar com Adão, com o homem, ter uma comunhão, todo dia ele vinha. E na hora que ele chegou, será que Deus não sabia que Adão já tinha pecado? Desobedeceu ele? Sabia. Mas na hora em que o Senhor chegou, ele queria ver as atitudes de Adão, atitudes de Eva. E o que aconteceu? Quando chegou Deus não chegou zangado. Eva, Adão, cadê vocês? Ele não chegou desse jeito. Ele chegou com o mesmo amor, né? Com aquela voz suave, linda que Deus tem. E chamou Adão, cadê você? Ele não chegou com raiva. Se fosse eu vi que alguém pecou, eu tinha chegado, cadê você? Cadê você? Está se escondendo por quê, né? Mas não, Deus chegou com toda a sua mansidão e palavra de amor e chamou os dois. E quando ele chegou, né, que falou, o que aconteceu? Adão automaticamente colocou a culpa em Deus. Foi a mulher que tu me deu. Querem dizer assim, Senhor, se tu tivesse deixado eu sozinho, tá, aqui, não tivesse deixado eu dormir um tempo e tirado da minha costela uma mulher, talvez eu não teria comido desse fruto, né, porque eu não tinha sido induzido. Mas tu pegou e deu uma mulher para mim, e ela fez isso, então a culpa é tua. É como se ele tivesse falado isso, né? Automaticamente. E aí, a mulher olha e diz assim, não, mas não foi, a culpa não foi minha, a culpa foi dessa serpente que estava lá falando comigo que o fruto é bom, que se eu comesse ele, eu não ia ter problema nenhum, eu ia me tornar como Deus, eu ia ser conhecedor do bem e do mal, e eu comecei a desejar esse fruto e comi. Ela não falou isso. Falou que a serpente que era culpada. Mas será que a serpente entrou já para induzir ela ou porque ela já tinha o desejo no coração? Olha lá quando Deus falou para Caim, eis que o mal bate à sua porta, né? E nessa época ela não entendia o que era isso. Da mesma maneira como ela não entendia
como Jesus falou quando Satanás começou, né, a colocar ele subindo, mostrando que tudo ele daria para Deus, se adorasse para Jesus, se adorasse ele, daria o mundo, que ele já era do mundo. E o que aconteceu? Jesus disse: sai, Satanás. Se Eva tivesse feito isso, a situação seria outra, né? Mas acontece que Eva não fez. Eva era ingênua, não tinha, né, malícia no seu coração, né? Só tinha um desejo de ser diferente, como todas as pessoas humanas têm. E o que aconteceu? E aí Deus, quando olhou para a serpente não tinha mais ninguém para acusar. Então ela recebeu o castigo que Deus foi colocando em cada um, o seu castigo, né? Ele falou para Eva que ela iria em dores ter filhos. Falou para Adão que agora ele ia se alimentar com o suor do seu próprio rosto, que a terra se tornou maldita e ia produzir espinhos e abrolhos por causa desse pecado. E que chegou a hora da serpente. E aí Deus falou para ele, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá o cabeça e tu ferirás o calcanhar. E aí, quando Deus estava falando que colocou o castigo para a serpente, quando ele estava falando isso, ele já estava pensando em nós, pensando em mim, pensando em você. Sabe? Porque quem era aquele mal? Era só uma serpente? Não. Aquele mal era o próprio inimigo, o próprio Lúcifer que tinha entrado lá. Da mesma maneira que ele quis contaminar o céu, agora ele estava querendo contaminar a obra maravilhosa que Deus tinha feito, que era o ser humano. Porque Deus já tinha feito tudo, mas ele tinha que contaminar, né? Mas como Deus tinha dado o livre-arbítrio, Deus não expulsou ele de lá, deixou que ele permanecesse. E aí as pessoas falam assim: como é que Deus é tão bom e permaneceu e deixou acontecer isso? Porque Deus é maravilhoso e ninguém explica Deus, né? Tem até aqui uma frase que fala assim: nós seres humanos não somos nunca e nem seremos capazes de entender Deus. Nunca seremos capazes de entender Deus. Ele não pode caber nas nossas cabeças. Deus é inteligente, é grandioso, a gente não consegue entender a Deus. Porque se Deus fosse uma coisa explicável, sabe? Se você pegasse Deus e desvendasse Deus por inteiro, ele se tornaria um Deus pequeno. Um Deus, né, que não teria esse poder. E a maravilha de tudo isso, gente, é que o nosso Deus, ele é inexplicável. Nós não conseguimos entender. Nós podemos até perguntar por que isso, por que aquilo, mas nós não vamos entender nunca. Porque ele é grandioso. Tudo dele é muito mais do que nós. Ele fez o ser humano para ser imortal e nós caímos com pecado. Ele fez o ser humano com inteligência, mas é muito pouco que nós usamos de inteligência. Nós não temos a capacidade de usar o 100% da nossa inteligência, porque nós somos limitados. Se nós conseguíssemos entender Deus, Deus não seria tão grandioso e maravilhoso como Ele é. Por isso é que nós devemos o quê? Apenas confiar. Olha só o que Ele fez lá no Jardim do Éden. Quando Ele viu que o homem caiu, agora ele estava sujeito às tentações de Satanás. Satanás fazia do homem o que queria. Lá mesmo Ele fez o quê? Ele já prometeu: da semente da mulher vai nascer alguém que vai pisar na tua cabeça, Satanás. Pisar na tua cabeça não vai ser agora, mas ele vai nascer e vai pisar. E glória a Deus por isso. Glória a Jesus, porque ele prometeu lá no Jardim do Éden. E essa promessa passou muitos anos. Se nós pararmos para pensar, 4.100 a 4.200 anos antes de Cristo, não é isso mesmo? 4.200 anos antes de Cristo. Esses 4.200 anos de Cristo, dessa promessa, para que viesse a acontecer. E em todas essas situações, Deus abandonou o homem? Não.
Ele usou profetas, ele falava com o homem, teve uma hora que ele ficou tão irado com o homem, por pecar e não reconhecer quem era ele, que ele decidiu exterminar o homem da terra.